Olá, meus amados e amadas. Você está no canal Filho do Rei com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Show? Jesus é lindo. Hoje, 22 de agosto de 2026, sábado, tem uma palavra de Deus para você. Ouça. Lucas 22, do 54 ao 57, diz assim a palavra de Deus. Então prenderam e levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entremente, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Amém. Estamos aqui no capítulo 22 de Lucas. Vamos iniciar hoje aqui o momento da negação de Pedro. Jesus previu isso, já tinha ensinado a Pedro, tinha dito. Mas vamos aqui aprender com essa negação de Pedro, que ela acontece em 3 vezes, você já sabe, se você conhece a Bíblia, Jesus disse que ele negaria 3 vezes. Aqui é a primeira vez da negação de Pedro de quem era Jesus. Vamos ver aqui, vamos aprender com esse texto, tirar uma lição dessa palavra para a nossa vida com relação à nossa fé, à nossa negação ou não de Jesus, tá certo? Versículo 54 começa dizendo isso: Então prenderam e levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Isso aqui é a sequência dos acontecimentos depois que Jesus foi preso, tudo isso que eu já venho falando para você. Veja os vídeos anteriores que você vai entender até melhor, tá certo? Então, o que eu quero dizer para você? Levaram para a casa do sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a maior autoridade religiosa, sociopolítica naquele contexto, que tinha a condição de tomar a decisão, de dizer alguma coisa e falar. Mas o que eu quero dizer, querido? Prenderam, levaram para a casa do sumo sacerdote. O que eu vou dizer para você? Olhando para esse texto e olhando para a realidade da história dos fatos, dos acontecimentos, nós já sabemos o que aconteceu com Jesus há cerca de 2000 anos atrás, mas olhando para isso, que tudo já estava armado, tudo já estava preparado. Prendam ele lá, traga aqui, vamos condená-lo, vamos crucificá-lo, vamos matá-lo, porque essa era a ideia. Eu tenho falado com você e eu estou contextualizando a palavra de Deus, trazendo para os dias de hoje, guardado as devidas proporções, tá certo? Mas eu não tenho como me lembrar, deixar de me lembrar, nesse momento do dia 8 de janeiro e outras atrocidades judiciais perversas que têm acontecido no nosso Brasil, são sistemas montados e armados para prender pessoas injustamente. Jesus é justo, é Deus, estava pregando a palavra de Deus, trazendo o reino de Deus. Foi preso injustamente. O que eu estou dizendo? É que a prisão de Jesus já estava armada. Eu já lhe expliquei, você sabe disso, que Jesus tinha que realmente morrer, mas o fato é, a prisão de Cristo estava arquitetada pelas autoridades. Eu vou dizer para você, guardadas as proporções, o 8 de janeiro no Brasil, no dia 20 do ano de 2022, estava arquitetado, estava armado, estava montado pelas nossas autoridades para prender pessoas inocentes e continua prendendo e perseguindo, porque a artimanha do mal só cessa quando Deus diz basta, e está quase chegando a hora de Deus dizer basta, tá certo? Estou falando do Brasil. Agora, prenderam, levaram para o sumo sacerdote, tudo arquitetado, tudo armado, era isso mesmo, tá certo? Pedro seguia de longe. Agora aqui quero chamar a atenção para essa expressão de Pedro. Eu vou falar pelo menos 5 aspectos dessa posição de Pedro com relação a seguir Jesus de longe. Essa expressão, ela define a característica de uma pessoa não convertida. Sabe quem é Jesus, está vendo ele ser preso, sabe que ele vai ser crucificado, mas segue de longe. Sabe que ele já morreu na cruz, sabe que ele já ressuscitou, mas segue ele de longe. Se o negócio apertar, você diz, opa, peraí, vamos com calma, não é bem assim não, baraná. Então, eu vou dizer aqui 5 situações para aqueles que seguem a Jesus de longe, a razão qual é? A razão e a consequência, tá certo? Primeira coisa, orgulho e incredulidade. No versículo 33, quando Jesus disse que ele vai ser preso e vai ser morto, Pedro disse, estou pronto para morrer contigo e ser preso contigo. Orgulho e incredulidade.
Só orgulho. Estou pronto, estava nada. Tá certo? A segunda coisa é falta de oração, meu irmão. O crente orgulhoso, a pessoa orgulhosa, incrédula, quem não crê é orgulhoso, tá certo? E Pedro disse ali no versículo 33 desse mesmo capítulo 22 que ele estava pronto para morrer, tanto para ser preso como para morrer junto com Jesus. Isso é orgulho e incredulidade, tá certo? Segunda coisa, falta de oração. Versículo 45, Jesus, quando vai orar, que volta, encontrou eles dormindo e disse: olha, vocês estão dormindo, rapaz. Levante-se, não é hora de dormir, não, é hora de orar, e agora é hora de agir. Então, falta de oração. Você não ora, não pede a Deus, não fala com Deus, não pede que Deus lhe abençoe, lhe oriente, lhe ajude. Aí você, pela sua falta de oração, você vai negar Jesus. Vai ficar dormindo. Não é dormir o sono do descanso, não. É o dormir da incredulidade, do orgulho, da presunção, da vaidade, da falta de fé, tá certo? Terceira coisa é agir pela sua própria carne. Achar que as coisas do reino de Deus você conquista pela sua própria força. O versículo 50 vai dizer assim, é que ele tava dizendo essas coisas, estava lutando pela sua própria força, achando que por ele iria vencer, queria estar ali numa condição de vencer, tá certo? Então, lutar com a sua própria carne, você não vence as coisas espirituais não, tá certo? A quarta coisa, ela foi confirmada mediante o Pedro aqui seguir Jesus de longe. Olha, essas coisas, orgulho presunçoso, achar que você é dono de si mesmo, pode fazer, falta de oração, de pedir a Deus, Deus me orienta, agir pela sua própria vontade, tudo isso vai lhe colocar numa condição de você seguir Jesus de longe. Você só está olhando, oh Jesus, sei quem tu é, tu morreu na cruz, tu ressuscitou, mas eu estou de longe. Por quê? Porque eu estou na minha presunção, achando que é por mim que eu consigo, que é por eu ser bom, por eu fazer isso, fazer aquilo. Aí você vai seguir Jesus de longe. É o que diz o versículo 54, que ele diz que Pedro estava seguindo Jesus de longe. Isso vai culminar em quê? Na comunhão com as trevas. Olha, é o que diz o versículo 55. Vou ler aqui o versículo 55 para nós, que também é da nossa palavra aqui. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Era natural, frio, mas aqui, olhando para essa condição, Pedro tomou lugar entre eles, ou seja, não orou, presunçoso, orgulhoso, achando que era pela sua própria força, assim, aí segue Jesus de longe. Quando segue Jesus de longe, a consequência disso é tomar lugar no meio dos que negam a Jesus. Amém? Então Pedro começou a participar, estava ali junto com eles. Versículo 56, que é muito interessante. Vai dizer assim, isso aqui é consequência dessas 5 coisas que eu já citei para você. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este também estava com ele. Olha, a expressão fitando não é menosprezando uma criada, mas o Pedrão, o valentão, que puxa da espada, que corta a orelha do soldado e tal, e tudo, não sei o que, papapá, esse valentão que diz que está pronto para morrer com Jesus, diante de uma pessoa, vamos dizer assim, simples, não estou menosprezando, mas uma pessoa simples, não era um soldado, não era um general, não era um delegado, não era um sacerdote, assim, numa posição social elevada, não era em nível de sociedade, era uma criada. Mas o que é interessante, diz que a criada, fitando os olhos, disse, olhe, o crente, quando ele não tem a convicção de fé, ele vai negar Jesus em qualquer situação que se opor a ele. Por mais simples que seja, ele vai negar Jesus. Ele vai dizer, não, pai, peraí, não é bem assim não. É o que Pedro fez. Mas o que me chama a atenção é que diz, fitando os olhos. Essa expressão, ela define para mim que a pessoa sem a verdadeira fé, ela vai negar Cristo diante das ameaças do mal, por mais simples seja, por menor que seja ela, de onde ela possa vir, com a aparência de menor poder sobre a nossa vida, nós vamos negar, porque achamos que é por nós, não oramos, não pedimos direção de Deus, pensando que é pela nossa força, pelo nosso braço que nós vencemos. Aí a consequência é uma criada dizer assim, esse aí estava com eles. E o que ele vai dizer no versículo 57? Mas Pedro negava, dizendo, mulher,
não o conheço. Olha, você está entendendo? Não é pela sua força, não é pela sua posição, não é por você achar que é alguma coisa, não é por você pensar que é alguma coisa, é por você entender que Jesus é Senhor da sua vida. Pedro aqui não era convertido naturalmente, mas essa afirmação de dizer não o conheço é uma afirmação consciente. Às vezes você está seguindo Jesus de longe. Ah, eu sei, o Nazareno foi morto em Jerusalém. Ressuscitou o terceiro dia. Eu sei que foi pregado na cruz, foi. Eu sei, ainda está com ele na cruz ainda. Ele já desceu da cruz, já tiraram da cruz, já sepultaram, já ressuscitou. O túmulo está vazio. Quando as mulheres chegaram lá na madrugada de sábado para domingo, encontraram o túmulo vazio, ele está vivo e vivo e vivíssimo, tá certo? Então, aí você segue Jesus de longe, você vai negar Jesus pelas conveniências. Aqui era uma conveniência para Pedro, não queria morrer fisicamente naquele momento. Claro, eu quero morrer? Não, mas estou lhe ensinando que os que seguem a Cristo de longe, quando as circunstâncias, por mais simples que elas sejam, oferecer algum perigo por causa da sua fé, você vai negar Jesus. Amém? Pedro negou Jesus diante de uma ameaça tão simples. Claro que Jesus tinha crido, nós também aprendemos com isso, tá certo? É importante a gente compreender, mas que a negação de Cristo, ela não acontece assim, bum, cheguei aqui, nego Cristo. Ela é um acontecimento diário, no dia a dia, pelas suas ações, pela sua vaidade, pela sua presunção. Olha, Pedro disse que estava pronto para morrer, não estava. Pedro disse, Senhor, estou aqui, não estava. Pedro disse, eu não vou negar não, Jesus, eu sou o cara. Não, não estava. Então, assim, ela não acontece abruptamente, é no cotidiano. Às vezes você escuta, pai, a igreja tal, não sei o quê, o pastor tal, não sei o quê. Aí você começa a olhar para homens. Aí você vai pegando coisas de religião, coisas de homem, e quando você menos percebeu, você está negando Jesus. Você tem que olhar para Cristo. Pedro tirou os olhos de Cristo nessa hora. Amém? Porque ele já sabia que ele era o Messias, o Salvador. Olha, as atitudes cotidianas, meu irmão, minha irmã, vai fazer você negar Jesus de alguma forma. Eu quero aqui lhe recomendar. Leia a Bíblia, peça a Deus para lhe revelar as suas verdades, para que mediante as ameaças simples do cotidiano, você não venha negar a fé em Jesus, assim como Pedro negou. Esse é o primeiro momento da negação, foi mediante uma criada. Estou te ensinando para que você, amanhã eu vou falar sobre a outra negação e depois sobre a outra, são 3 momentos e encerrar, mas eu quero que você fique com esse primeiro momento. Pedro, por causa dessa ação de negação pelas suas atitudes, seguiu Jesus de longe e aí negou Jesus mediante uma ameaça simples de uma empregada. Não é menosprezando a empregada. A empregada é uma coisa valiosa. Tem uma pessoa que nos ajuda aqui, valiosíssima, coisa excelente, tá certo? Mas a condição é o valentão, por as suas atitudes de orgulho e vaidade e presunção, achar que consegue por ele, nega Jesus na primeira ameaça que se depara. Faça isso não. Cristo morreu por você. E ele te ama e quer te salvar. Não se engane. Não é religião que salva. Não é medo. Mas é uma fé convicta que não nega. Pastor André, se for ameaçado de morte, meu irmão, eu sei que vai doer fisicamente. Mas eu vou dizer assim, Jesus, é para a glória do teu nome. Não negarei a fé em Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê um bom sábado. Olha, vou avisar que hoje nós não temos programação na igreja, porque tem uma realização especial aí, não vamos ter programação hoje, por uma razão especial. Para você ficar sabendo também já. Deus te abençoe e te guarde. E eu vou lembrar, estamos em época de eleição, daqui até o dia 4 de outubro vou estar lembrando a você, meu irmão, olhe, se o que você vai escolher como candidato para você votar, seja ele ao nível estadual, federal, do Senado, deputados ou presidente, veja se você está tomando o lado de quem é justo, quem busca a justiça e a verdade. Isso é fácil de identificar. E eu vou te dizer, o sistema socialista, marxista, comunista que governa o Brasil é um sistema perverso,
cruel, mentiroso, assassino. Se você estiver desse lado, meu irmão, eu tenho que te dizer, você está contra Deus. Você está contra o que é certo. Você está contra o que é errado. Porque para Deus não importa se é bom para minha alma. Importa se é justo, correto e verdadeiro. Deus te abençoe, Deus te guarde e não negue a fé em Jesus em nenhuma circunstância. Amém.